Dá para aprender a ser criativo? Imaginar é um dom comum a todos os seres humanos. É uma daquelas características que nos diferencia de outros animais que são incapazes de atingir esse nível de abstração. Mas, apesar dessa diferenciação, a criatividade parece a muitos de nós uma coisa inacessível, difícil de cultivar, restrita apenas àqueles que já nasceram com aptidões artísticas ou inventivas. Mas isso não é verdade. Nas últimas décadas, a psicologia e a neurociência começaram a desvendar o processo do surgimento de ideias originais na nossa cabecinha e descobriram estratégias que qualquer um pode adotar para aperfeiçoar a própria capacidade criativa, mesmo que você se considere alguém desprovido desse traquejo. O que se pode chamar de estudo científico da criatividade começou só na década de 1950, quando o psicólogo americano J.P. Guilford publicou as bases desse campo de pesquisa. Na pesquisa, ele se interessou a responder uma pergunta muito importante, que é: de onde vêm as ideias criativas? Para isso, Guilford propôs que o raciocínio humano se divide em dois tipos. O primeiro deles, o convergente, e o segundo, o divergente. Ambos podem ser usados para resolver problemas ou chegar a conclusões depois de uma análise, mas funcionam de forma muito diferente. O pensamento convergente é aquele que busca uma solução para um impasse específico. Ele segue uma ordem estruturada, avançando e refinando uma mesma ideia, em vez de experimentar várias resoluções diferentes. Pense, por exemplo, numa questão de uma prova de matemática. Pode ter até várias formas diferentes de chegar no resultado, mas o mais fácil e o mais comum é escolher um único método e seguir com ele até o final da questão. Já o pensamento divergente é mais fluido, mais caótico e explora uma série de ideias diferentes ao mesmo tempo, muitas vezes misturando as soluções e conectando elas de forma muito pouco óbvias. É o tipo de raciocínio típico de brainstorming, por exemplo. E para o Guilford, a criatividade é um produto direto da nossa capacidade de pensar de forma divergente. Quando fazemos conexões entre coisas aparentemente desconexas, é aí que nós criamos ideias inéditas. Até hoje, essa é a explicação mais aceita pela ciência. Você já deve ter ouvido falar naquela história de que o lado direito do nosso cérebro é o polo criativo e artístico, enquanto a metade esquerda seria a racional e científica. Isso não é verdade. A realidade é bem mais complicada que isso. Recentemente, com o advento de tecnologias que mapeiam a atividade eletroquímica do nosso cérebro em tempo real, neurocientistas finalmente começaram a entender o que acontece na nossa cabeça quando nós estamos gerando ideias originais. Com base nessas pesquisas, será que seria possível encontrar uma área do sistema nervoso responsável especificamente pela criatividade? A neurociência tem essa resposta, e ela é mais ou menos. Observando o cérebro de pessoas durante experimentos em que elas se esforçavam para ter ideias originais, os pesquisadores descobriram que essa habilidade é fruto da cooperação entre 3 redes neurais distintas. Lembrando que redes neurais são conjuntos de neurônios que costumam trabalhar em sintonia para cumprir determinadas funções. Então não são áreas específicas da nossa cabecinha, essas redes normalmente estão bem difusas na anatomia cerebral. A primeira delas é a rede de modo padrão. Ela parece ser a principal envolvida no surgimento de novos insights. A rede de modo padrão é responsável pela nossa capacidade de divagar e fica mais ativa quando a gente não está focado em uma coisa, quando nós estamos sonhando ou acordados. A segunda protagonista é a rede de controle cognitivo, que é formada por áreas do cérebro que são acionadas quando é preciso focar a atenção no mundo externo, como quando, por exemplo, você faz uma prova. Essa rede parece ser responsável por avaliar de uma forma mais racional os insights que foram gerados pela rede de modo padrão, descartando aquelas ideias mais estapafúrdias e dando seguimento àquelas mais promissoras. Lembrando que isso acontece praticamente fora da nossa percepção. Mas, Lene, você não falou que são 3 redes? Sim, temos a terceira rede. A terceira é a rede de saliência, cuja função nós ainda não temos muita certeza, mas ela parece fazer uma ponte entre as 2 outras redes. Essa ponte é necessária porque essas 2 redes neurais, a de modo padrão e a de controle cognitivo, são bastante antagônicas. Normalmente, quando uma está ativa, a outra costuma registrar uma atividade bem baixa. Quando a gente divaga, por exemplo, é a rede de modo padrão que está dominando o seu cérebro, não a de controle cognitivo. Mas o processo criativo parece ser uma exceção a essa regra. Ele exige trabalho em equipe e ter vizinhas que normalmente não se bicam. Lembrando também para vocês que essa descrição do cérebro é bastante simplificada. Tem uma série de minúcias em jogo. Por exemplo, o neurocientista Adam Green, uma das pessoas mais envolvidas no estudo sobre criatividade, identificou uma outra partezinha específica do cérebro que é mais ativa durante processos criativos. É o chamado córtex frontopolar. O pesquisador e a sua equipe estimularam esse pedaço do cérebro de alguns voluntários com correntes elétricas, em doses baixas e seguras, claro, e notaram que depois dessa intervenção, a
a performance dos participantes em testes de pensamentos divergentes melhorou consideravelmente. Qual é o papel exato desse córtex, então? Não temos certeza. Um outro estudo descobriu que o sistema de recompensa do cérebro, o mesmo que se ativa quando você come uma coisinha gostosa, também está envolvido na criatividade. Num experimento, quando voluntários tinham insights, a atividade do córtex orbitofrontal, que tem a ver com a regulação do prazer e da motivação, subia rapidamente. Isso parece indicar que ser criativo é uma coisa satisfatória, o que faz todo sentido do ponto de vista darwiniano, já que alguma engenhosidade é fundamental para sobreviver na nossa natureza. O sono também é muito importante para ter ideias. Em 2021, pesquisadores do Instituto do Cérebro de Paris colocaram 103 voluntários para resolver um problema de matemática que à primeira vista parecia muito complicado, mas que na verdade podia ser solucionado rapidamente caso os participantes notassem um detalhezinho na equação. Só 16 pessoas das 103 tiveram esse insight e conseguiram resolver o enigma logo de cara. Os voluntários remanescentes, que não tinham acertado de cara, passaram então por um intervalo curtinho, na qual eles puderam deitar e descansar enquanto os seus cérebros eram monitorados por um exame chamado polissonografia. Dessa pausa, eles poderiam ou não dormir, mas se dormissem, seriam acordados com o barulho de uma taça de vinho se quebrando. Quando então eles voltaram ao trabalho, aqueles que tinham entrado nos estágios iniciais do sono, o estado hipnagógico, que fica entre a vigília e a sonequinha propriamente dito, foram 3 vezes mais eficazes em encontrar a solução da equação do que a parcela do grupo que não tinha conseguido pegar no sono. Esse e outros estudos sugerem que, de fato, dormir parece ter um papel fundamental na criatividade. Nós aqui no canal temos vídeos inteiros sobre sono, eu vou deixar aqui nos cards para você dar uma olhada. Mas não entendemos exatamente por que o sono é tão importante, mas sabemos que durante o sono, áreas do cérebro que não costumam agir em conjunto começam a se comunicar e conexões inusitadas podem levar a insights inéditos. É como se fosse uma divagação, mas no modo turbo. E agora que a gente entende de onde a criatividade vem, chegamos à questão que fez você clicar nesse vídeo. Dá para aprender a ser criativo? A habilidade de pensar fora da caixinha é uma coisa muito ligada à personalidade de cada um. Na psicologia contemporânea, o padrão ouro para esse tipo de análise se baseia em 5 eixos. É o apelidado de Big Five, sendo eles abertura a experiências, conscienciosidade, neuroticismo, amabilidade e extroversão, sendo o primeiro, a abertura a experiências, o que comprovadamente está mais associado à capacidade de pensamento divergente. Pessoas mais abertas às experiências são mais curiosas e experimentam mais na sua vida. Novas pessoas, novos filmes, novas músicas, culinárias exóticas, programas diferentes, e faz todo sentido que elas também sejam mais criativas. A bagagem de referência é muito maior nesses casos e mais diversa do que aquela de alguém que segue a mesma rotina sempre e consome os mesmos tipos de conteúdo. Mas é claro, a personalidade não é uma coisa que você muda na marra, pelo menos não da noite pro dia. Não basta dizer só para uma pessoa que é tímida, saia por aí falando com estranhos em busca de novas aventuras e você vai virar uma pessoa criativa. Mas é fato que o primeiro passo para se tornar mais criativo, pelo menos no longo prazo, é tentar ser mais aberto a novas experiências. Uma rotina rígida, com pouco espaço para novidade, tende a matar o pensamento divergente. Então, evite. Também no longo prazo, é possível praticar o que os pesquisadores chamam de divagação como propósito. Ou seja, adquirir o hábito de deixar sua mente vagar por aí às vezes, sonhando acordada, mas ainda assim tentando direcionar essa divagação para temas relevantes para sua vida, seja para trabalho, seja para relacionamentos, lazer, coisas assim. Pesquisas mostram que pessoas que relatam devagar com frequência também se saem melhor em testes de criatividade. Vários estudos também chegaram à conclusão, talvez pareça um tanto óbvia, de que humanos são mais criativos quando estão relaxados e de bom humor, e que o estresse é um dos maiores supressores do pensamento divergente. Então a recomendação é que, em caso de bloqueios criativos, busque atividades prazerosas e calmantes, ou tente pelo menos fazer uma boa meditação mindfulness. Um bom exemplo é sair para uma caminhada. Um estudo de Stanford mostrou que, além disso ser relaxante, o ar livre também ajuda a mente a divagar e estimula o pensamento divergente, enquanto que ficar sentado num cubículo, num escritório, costuma fazer o oposto. Paul Selly, artista, psicólogo e pesquisador da Universidade de Duke, nos Estados Unidos, elenca também um outro supressor clássico da criatividade, o julgamento. Pessoas excessivamente críticas, seja de si mesmo, seja dos outros, também têm uma aversão maior a novas experiências, justamente por causa do medo de falharem e de serem julgadas. Quem tem autocompaixão tende a ser mais criativo do que quem se cobra demais. Essa é uma conclusão que se repete também em estudos no campo de administração
administração e de negócios. Empresas mais criativas são também aquelas que dão mais liberdade para os seus times experimentarem, mesmo que isso leve, eventualmente, a erros. Punir projetos ousados que falharam só aumenta o medo de testar caminhos alternativos e reforça as mesmas soluções que já foram testadas. O jeito melhor de estimular a criatividade é compensar os acertos. Diante de experimentos tão variados e tantos resultados inconclusivos, você pode estar saindo desse vídeo frustrado, com a sensação de que não tem uma bala de prata contra o problema. E isso é verdade. Tornar-se mais criativo é um projeto de longo prazo. Não tem um remedinho que você tome e pá, virou criativo. Tudo depende das mudanças no nosso lazer, na nossa rotina e na maneira como a gente encara e julga pessoas e situações. Então é importante que você não fique com preguiça de tentar. Dá para começar hoje mesmo. Se abra novas experiências. Se você fizer uma forcinha, eu garanto que você vai ver alguma diferença. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like. Não esquece também de se inscrever e ativar o sininho, porque tem muita coisa gostosa saindo nesse canal. Não esquece de deixar um comentário aqui embaixo também. Eu estou muito curioso para saber o que você pensa sobre esse tema. E se você gosta de temas assim mais cerebrais, eu vou deixar um vídeo aqui sobre como você pode lidar com a sua procrastinação. Mas, caso você se interesse mais em como melhorar o seu sono, a gente tem vídeos completos sobre isso. É um tema muito gostoso de tratar. Eu tô te esperando no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.